de 5x mais 2. Tá aí. Nós chamamos o raiz de 5x mais 2 de u, e daí o dx vira outra coisa e por aí vai. Aqui a gente tem um caso um pouco mais interessante, onde a gente tem que chamar duas funções de novas letras, né? Então, acontece isso aí também às vezes. Vamos pegar alguma coisa lá da lista de deveres aqui, né? Exercícios, para a gente treinar um pouquinho. Eu vou fazer um, depois tu faz outro. Aqui tem bastante regra da cadeia. Aqui me parece mais uma regrinha do... Bem, tem bastante derivado, né? Mas me parece que aqui é umas derivadas um pouco mais fáceis. Aqui começa umas barras pesadas aqui. Por enquanto a gente só viu derivada de polinômio na prática, né? Mas não tem problema. Eu acho que a gente pode começar a ver umas derivadas mais difíceis. Eu vou fazer a eu vou fazer a D aqui para você. E você vai fazer a C depois, que envolve a LN, né? Deixa eu pegar aqui. Beleza? Aqui. Beleza. Bem, como é que a gente resolve uma coisa dessa que está longe de ser algo que aparece lá na tabela, né? Tem polinômio, tem LN. Muito bem. Eu começo vendo que esse negócio dentro da LN é muito feio. Então a gente vai fazer aquilo se chamar U. Então nós vamos ter o nosso du dx, que claramente aqui é 10x. Não preciso nem mais te perguntar essas coisas. Perceba então algo muito interessante. A nossa função, ela fica algo feio ainda. Ela fica ln ao cubo de u. E eu não sei qual é o ln ao cubo de u, eu sei qual é a derivada do ln de u. Então, por isso eu tenho que criar uma nova variável, olha só. V. Agora V vai ser o ln de u. E aqui eu faço então a derivada de V du. Sempre que eu chamo uma coisa nova, eu tenho que fazer a derivada relacionada a ela, né? Se você olhar lá na tabela de derivadas, é a derivada 7, se eu não me engano, a derivada do ln é 1 sobre u. Esteja sempre com a tabela aberta, agora que a gente começou a ver derivadas, tá bom, Maria? Então tá aí. Agora tá tranquilão, porque se a gente chamou o ln de u, chamamos de v, agora aqui simplesmente vai ser v ao cubo. Daí ficou muito legal. Né? O nosso y, como uma função de v, note que aqui ela era uma função de u. Agora ela vai ser uma função de v. É u ao cubo. Entendeu por que do u ao cubo, Maria? Uhum. Então tá bom. Muito rápida, como sempre. As usual. Então, nossa, nova... Opa, fiz caquinha não é ln de u. Estamos tão acostumados a usar u, né? É ln de v. Que é o v, que é o ln de u, e o ln de u que está ao cubo. Então, se o ln de u está ao cubo, agora v está ao cubo. Então, por isso v ao cubo. Isso que dá, tem muito costume. E aqui vai ser simplesmente 3v ao quadrado. E vamos lembrar que a gente está interessado em dy dx. No nosso caso específico, então, o dy dx tem que ser o dy dv multiplicado pelo quê? Pelo dv du, mas isso ainda não faz aparecer o x. Então a gente tem que multiplicar pela outra derivada. É só multiplicar tudo que a gente fez como derivada. O problema é que, como você não está acostumado ainda, você está aprendendo isso agora, nem sempre você vai saber que, por exemplo, nesse caso aqui, né, você não teria que derivar, né? Você pode acabar se esquecendo. Foco nisso. Você não pode esquecer que aqui não tem derivada. Aqui não tem derivada, por que não tem derivada? Porque tu não sabe qual é a derivada, simplesmente por isso. A gente faz a regra da cadeia para realizar derivadas óbvias, que estão lá na tabela. Isso é uma derivada óbvia. Isso não é uma derivada óbvia. Por isso eu chamo
esse negócio aqui de uma nova letra para aí sim se transformar numa derivada óbvia. Porque esse cara sozinho aqui, o ln de u, é uma derivada óbvia. Está na tabela, uma derivada que a gente tem que decorar. E agora, quando esse cara ele é v, v ao cubo é uma derivada óbvia também. Bom, tudo bem até aí? Uhum. Legal. Então vamos colocar aqui o arco-íris todo. Pronto, tá derivado. Claro que a gente não pode deixar a derivada nesses termos, né? Lembrar que o ln que v é ln de u. Então aqui vai ficar 3 ln de u ao quadrado vezes 1 sobre u. Quem é u? 5x mais... Bem, vamos deixar u por enquanto aqui. Vezes 10x. A gente quer que fique em x, não em u. Então, tem que trocar o u. Quem é u, não é mesmo? U é esse cara aqui. Então, onde tem u, eu coloco esse cara. E aí sim, agora sim. Opa, agora sim. Acabou. Beleza? Uhum. Então você já sabe aquela história, né? Fiz a derivada, agora tu faz outra, depois a gente faz uma Heavy Metals e daí a gente vai para um novo assunto. A derivada que você vai fazer é uma a little bit mais fácil aqui. Essa. Vou te mandar o que a gente acabou de fazer juntos aqui. E qualquer dúvida você me chama, né?
Eu não tô conseguindo abaixar esse 5 aí. Eu não sei o que eu faço com ele. Fazia tempo aí que eu não escutava você com alguma dificuldade. Então tá, qual que é a ideia aqui, né? Lembre-se, a ideia é deixar a tua derivada esteticamente melhor. Eu não sei derivar o ln do que está aí, mas eu saberia derivar o ln de u, certo? Uhum, Então, você tem duas opções. Você pode chamar diretamente esse cara todo de u, tudo isso aqui, eu acho que é o que tu fez, né? é. Mas tu vai ter que derivar isso aí. E como é que deriva isso aqui? Também por regra da cadeia, né? Lembra que eu te ensinei ontem, né? Isso aqui é uma, se tu para pensar, é uma g de n, né? Então a derivada vai ser o n, que é 5, derivada de o negócio que está ali mesmo, n menos 1, 4, derivada do que está dentro. Então, a hora que tu estiver fazendo o du dx, é essa a resposta, tá? Uhum, Do teu du dx. Ou você pode fazer como eu estava fazendo agora há pouco, que é chamar as coisas aos poucos. Chama só esse carinha aqui de u, entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Vai virar uma du dx mais simples do que aquilo que eu estava te mostrando. Porém, não vai resolver o problema todo, né? Tu vai ter uma função que tu ainda vai ter que chamar de alguma coisa de v, não é mesmo? Porque tu vai ter o u a quinta, não é mesmo? uhum, Então, aí que vem o teu v. Teu v vai ser o u a quinta. Sacou? entendi. Agora é contigo. Deu 15 sobre 3x menos 2. Derivada deu isso? Uhum, Vamos ver. Ah, eu já fiz metade do serviço aqui, né? Daí não vale. 5 a quarta. Daí o teu opa, teu y vai ser ln de v, né? O que tá ali dentro do y agora é o v. Teu dy dv deu 1 sobre v, né? uhum, Daí tu multiplicou todo mundo e bateu isso aí? sim. Tá bom. Então tá, show. Muito bem, gostei de ver. Bem, vamos fazer mais uma. Eu quero que tu relembre as coisas de ontem. Vamos ver se tu consegue fazer essa primeira aqui da lista rapidinho. Lembra a técnica de ontem, né? Eu acabei de te lembrar também. Ó, para polinômios. Vamos ver se essa aqui sai rápido. Lembra que não é legal elevar isso aí ao cubo, né? É melhor chamar as coisas de u.
Pode só ir derivando? Oi? Pode só ir derivando direto? Ahn, bem, a ideia é fazer a regra da cadeia, né? Porque se tu simplesmente ir derivando, significa que tu vai ter que levar isso aqui ao cubo. Daí vai Tá. sair trocentos termos, né? O que é bem chato. Mas a ideia é tu chamar de U, né? Isso que tá aqui dentro do parênteses primeiro, né? Foi o que tu fez? Uhum. Ah, então beleza. Então pode ir derivando. Tá. Deu 3 vezes 12x ao quadrado menos 10x mais 2, tudo isso ao quadrado. Cara, me parece que tu esqueceu alguma coisa. Me parece. Por quê? Bem, tem aquele jeito colorido que eu faço lá e tem um jeito mais rápido, né? Que Uhum. é identificar que a tua função é uma g na n. Então a derivada vai ser o n, que aqui é 3, concorda comigo? Uhum. O g vai ficar n menos 1, que é todo mundo que tá ali. Eu vou copiar, tá? Pra não perder tempo. Menos 1 é 2, né? E a derivada de quem tá ali. Então não sei, tá muito pequena essa tua resposta aí que tu falou. Né? Quem que é a derivada de quem tá ali? 12x ao quadrado menos 10x mais 2. Essa é a resposta certa. Tem que multiplicar de novo pelo, pela equação inteira? Não, lembre-se que a regra é n, g na n menos 1 vezes g', né? Uhum. Sendo a g', né, a derivada do g, que é o cara que está aqui dentro, né? Só o cara que está dentro, não com o 3 envolvido. Então, eu simplesmente coloquei os caras nos seus respectivos lugares, né? Certo? Uhum. Será que tu errou? É Manda porque eu uma foto aí do chamei. que tu fez. Tá bom. Ó, não gostei do que você fez. Você tentou fazer do jeito colorido, tudo bem. Pode fazer mais devagar, mas não tem problema. Porém, você não colocou a derivada aqui do lado, meu. Você tinha que ter indicado aqui que o du dx era esse cara, né? Tudo bem, se não deu espaço no caderno, não tem problema. Mas você Uhum. tem que indicar que isso aqui é uma derivadinha. Tá bom. Senão você acaba se perdendo, né? Foi o que aconteceu aqui, porque você sabe fazer. Daí depois, aqui certinho. Depois você tem que multiplicar as coisas, né? Você simplesmente deixou o u ao quadrado aqui, essa parte tá errada. Por quê? Porque primeiro que o u não é isso aqui, né? Ó, o u é isso. Uhum. Né? Então você colocou uma coisa no lugar de u que não é o u. Né? Quem você tinha que fazer era. Bem, tá errado isso aqui, né? Basicamente tá errado isso aqui. Daí você multiplicaria por esse cara aqui,
o 2 ali no lugar do 3. Né? Então tenta fazendo do jeito que eu faço que tu não vai se perder, né? O maior problema em regra da cadeia é o aluno se perder. Não é ele não saber. A gente entende o que chamar de U, a gente já aprendeu a derivar polinômio, tudo isso já é muito fácil. O problema é se perder no meio da resolução, tá? Então eu vou pedir para você fazer outra aí. Essa aqui é mais curtinha. Acho que vai ser tranquilinha para você. Tenta seguir minha lógica lá. Chama coisa de U, coloca derivadinha. Coloca essa coisa na tua função. Esse U. Vê se já dá para derivar. Se não der, vai ter que chamar de V. Mas aqui, chamando de U já está suficiente já. Deu 3 que multiplica 1 mais raiz cúbica de x, vezes 1 sobre 3, vezes x ao cubo, x ao quadrado, na raiz de 3. Tem um erro. Essa segunda parte que tu falou tinha que ter elevado ao quadrado. Qual parte? Tu falou, vamos ver. Se eu lembro bem que você falou 3, que multiplica 1 mais raiz cúbica de x. Foi isso que você falou, né? É Depois que tinha mais uma derivada, certo? eu vi aqui, tinha que estar quadrado mesmo. Tinha que estar ao quadrado, né? E aqui vem a derivada, que é 1/3 de x na menos 2/3. É isso aí. Beleza, então tudo bem. Estamos lembrando das coisas aos poucos aqui. Vamos voltar para a apostila. A regra da cadeia é o que realmente pega aqui nessa primeira parte, tá? Vai ter umas funções bem feias para derivar. E a gente vai voltar para a regra da cadeia ainda. Mas eu quero te apresentar umas outras derivadas, que, querendo ou não, estão na tabela também, mas só para tu entender o funcionamento.
Só para dizer que eu apresentei, né? As derivadas das funções trigonométricas, que aparecem com bastante frequência. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, às vezes, tu vai ter o seno, mas tu vai ter algo ali com ele junto, né? Algo que tu vai ter que lidar, né? Então, por exemplo, seno da raiz quadrada dessa parada toda. Bem, eu sei resolver a derivada do seno, eu sei que é cosseno. Então, novamente, regra da cadeia aqui, né? Não tem jeito de resolver. Então, se eu sei resolver isso aqui, tudo bem. Eu sei resolver essa raiz quadrada? Bem, não sei se sei, mas tá aqui, ó. De acordo com a regra da cadeia, a derivada dessa função, então, vai ser a derivada da nossa função que estava em x agora em u, derivada do u. Né? É uma outra terceira forma de expor a regra da cadeia. Quando tu entende que regra da cadeia trata de função composta, essas coisas vão ficando mais claras. Sem problemas. Então, a derivada do seno de u, que vai ser o cosseno de u, vezes a derivada aqui do u em si. E u é esse cara. Então tá aqui o cosseno de u. Agora tu tem que lidar com esse cara aqui. Se tu olhando a tabela, né, eu não sei se tu tá com a tabela aberta aí, eu pediria para você abrir a tabela, caso seja possível. Você vai ver lá na tabela a derivada 9, que é a derivada do seno. Tem u' cosseno de u na resposta. Ok? Então, o que acontece? Note esse u' na frente. Aqui na tabela, ele já está propondo que esse u é uma função de x. Não é exatamente o x, mas é alguma coisa que depende de x. Tipo um x quadrado mais 3, um raiz de x, qualquer coisa assim, entende? Que envolva x. Dessa forma, então, ele já deixa explícito aqui na tabela a regra da cadeia. U' cosseno de u. Essa vai ser a derivada do seno de u. Né? Mas se for apenas seno dx, vai ser só cosseno dx a resposta. Certo. Muito bem, então por isso que na tabela, né? Não sei se tu estava olhando lá enquanto eu falava, mas voltando aqui para a apostila, então por isso que nós temos aqui a derivada deste carinha vezes o cosseno de u. Pronto. Então o teu problema normalmente acaba sendo derivar as coisas que estão dentro das funções especiais. Porque a função especial em si, tu decora a derivada. Derivada do seno é cosseno, acabou. Tudo bem? Entendeu mais ou menos a ideia? Uhum. Regra da cadeia na prática, né? Beleza. Então, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, enquanto a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, tá aí. Olha só que coisa maravilhosa aqui. Cosseno do seno de raiz de x mais 1. Esses caras avacalham também, né? O que isso aqui deve significar na prática? Nada, né? Tem nada na natureza que seja descrito com isso aqui. Mas tudo bem. Sabemos derivar o seno da raiz de x mais 1? Não sei, cara. Se tiver que chamar de v alguma coisa, vai ter que chamar, né? A gente sempre vai facilitando as nossas derivadas, né? Quando não é possível, a gente vai ter que chamar de outra coisa, né? Por exemplo, o que pode acontecer, né? Agora que você está começando, pode acontecer de você fazer o que ele fez aqui. Você vai lá e, bem, eu sei derivar o cosseno de x, então eu vou chamar o que está dentro aqui de u. Tudo bem. Só que tu sabe derivar isso que tu chamou de u? Não. Então tu vai ter que apagar e chamar uma outra coisa de u. Para simplificar mais ainda, sacou? Tu vai chamar só esse cara aqui de u. E depois tu vai ter que chamar todo esse cara aqui de v, né? Então, às vezes acontece isso, né? A gente quer chamar logo uma coisa de u para resolver o problema, mas não sabe derivar isto que a gente chamou de u. Se souber, tudo bem. Tem problema. Senão vai ter que fazer uma regra da cadeia um pouco mais longa. É isso que eu quero dizer, tá? Por exemplo, aqui para você, eu acho que seria melhor fazer a regra da cadeia um pouco mais longa. Ou tu vai ter que fazer separadinho no teu caderno a derivada desse cara aqui, que também vai sair por regra da cadeia na prática. Né? Depois multiplica isso na derivada do cosseno de u. Prática é essa. Prática é isso. Né? Aqui, ó. Esse aqui é a derivada do cosseno de u. É o seno de u. E aqui está a derivada do cara que está dentro. Sacou? Regra da cadeia é sempre isso. Sempre consegue identificar as coisas. Ó,
Cosseno, qual que é a derivada do cosseno? Seno. Então tá aqui, o seno de U. E aqui na frente tá o U'. U' é a derivada desse cara. A derivada desse cara aqui, que eu estou selecionando, é esse carinha aqui, U'. Certo. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Tu pode, se você quiser, chamar, né, a tangente de seno por cosseno, fazer uma regra do quociente, para aí parará, vai sair a secante. Eu não sei se tu sabe o que é secante, mas secante é 1 por cosseno, tá bom? 1 sobre cosseno. Então, como a resposta aqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, é bom decorar isso. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Cotangente é a tangente ao contrário. Cossecante, se secante é o cosseno, é 1 sobre cosseno, então a cossecante é 1 sobre seno. Coisas que, né, a gente acaba decorando de tanto fazer conta, né? Derivada da secante, tangente secante. Isso aqui tá tudo na tabela, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. Só decora. É isso. Agora, esse problema aqui eu acho interessante, né? Porque está tratando também de reta tangente, não podemos esquecer disso, tá? Bem, vamos dar uma olhadinha no que ele fez aqui, ó. Pontos tangentes da reta, blá blá blá, paralelas à reta. E aí? Só de ler o enunciado aqui, tu lembra o que, que tem que fazer? A gente quer a reta que é tangente a esse gráfico e é paralela a esse. E aí? Ele quer saber os pontos. Lembra o que, que tem que fazer nesse caso? Eu lembro que eu acho que o coeficiente angular tem que ser igual. Boa! Assim tu vai conseguir comparar os coeficientes angulares e encontrar o ponto, né? Sim. Beleza, pode começar. Já volto em 2 minutinhos, quero ver o que tu fez, hein? Preciso ir no banheiro. Mas sim, tu fez certinho, tá? E note que o coeficiente angular da reta ali é 1, né? Tu vai passar o x pro outro lado, vai dar 1, positivo. E aqui na y tu vai ter que derivar. E aí tu já sabe qual que é a derivada da tangente, né? Secante ao quadrado. Mas note que tem 3x também, não se esqueça. Tu compara e vai descobrir o ponto que vai fazer esses dois coeficientes angulares que a gente acabou de conversar serem iguais. Já volto.
Olá! E aí, conseguiu resolver? Acho que não. Eita! Bem, vamos aos poucos. Você sabe que o coeficiente angular dessa reta que ele deu ali é 1, certo? Uhum, Beleza, isso está anotado. E você fez a derivada da funçãozinha que ele deu? uhum. Quanto deu? Deu 3 menos secante ao quadrado. 3 menos secante ao quadrado. Muito bem. Isso que tu acabou de me falar é o coeficiente angular das retas tangentes a essa função, certo? Uhum, Mas isso é uma função, não é, Maria? Ela tem várias subidas e descidas, várias coisas acontecendo nela. Porém, vai ter um momento que essa função vai ter uma reta tangente que tem a mesma inclinação dessa aqui, ok? ok. Então, isso que tu acabou de me falar, essa derivada que tu fez aqui, você vai ter que igualar, dizer que é igual, a derivada é igual a 1, que é o coeficiente angular dessa. Você fez isso? Não. Então você pode fazer agora. Quando você fizer isso, você vai encontrar o valor de x, que é o ponto onde a reta tangente a essa função tem a mesma inclinação que essa reta aqui. Você fez algumas dessas sozinha? Naquela listona lá que eu te passei. Tá, é só igualar isso aqui a 1, então. Exato. Tá, pronto. Agora você vai encontrar o valor do x, que é a coordenada do ponto onde ocorre essa reta tangente que a gente está conversando aqui com o mesmo coeficiente angular. Bem, me fala aí como é que ficou. Deixa eu abrir aqui também o Paint para fazer junto com você. Então, dita aí para mim. Ficou como a tua derivada igual a 1? Eu só tô Ficou com 3, secante ao né? quadrado igual a 2. Ah, secante ao quadrado igual a 2? Uhum, Secante ao quadrado de x sim. igual a 2. Muito bem. Então você vai fazer o seguinte, né? Vamos. É 2, beleza. Vamos lembrar que secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno igual a 2. Cosseno ao quadrado, né? Igual a 2. Então, a gente vai ter, olha só que coisa mais óbvia, que o cosseno de x, né, fazendo a raiz quadrada e passando o cosseno, acredito que essa álgebra básica tá tranquila para ti, né? Uhum, Tranquilo para ti isso que eu acabei de fazer? uhum. Isso aí não te lembra nada, não? Ou algum ângulo notável? Não sei. Lembra. Aí, né? Então qual que é o x que faz aparecer o raiz de 2 sobre 2? Peraí. Tem um valor específico de ângulo aí que faz o cosseno ser raiz de 2 sobre 2, né? É 30? Não. Você não lembra dos ângulos notáveis de cor? Tem a musiquinha, tô tentando lembrar, peraí. Pois é, eu vou colocar isso agora. Quem não sabe, eu sempre coloco esse funk para azucrinar. Deixa eu pôr aqui. Um, dois, três, três, dois, um. Todo mundo sobre dois, raiz em cada um. De novo. Um, dois, três, três, dois, um. Todo mundo sobre dois, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Raiz de E 3 aí, vem agora tu sobre não o vai 3. esquecer, né? Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Beleza. Então, 45, né?
Você tem que lembrar que cosseno de 60 é 1/2, que é o mesmo que o seno de 30, 1/2. E o que tu estava pensando talvez era o raiz de 3, né, sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Né? Então, raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45. E é o seno de 45 também. Então, por isso que a resposta aqui é π sobre 4, né? 45 graus. Tá bom? Tá. Então tá bom. Beleza. Vamos voltando aqui para a apostila. Então tá, fizemos uma breve revisão daquele assunto lá do começo da matéria. Claro que, como a tangente também é uma função periódica, vai ocorrer outros momentos onde ocorre esse ponto, né? Mas, claro, tem tudo a ver com a periodicidade da função, não é o que tu precisa se preocupar no momento. Agora, as outras duas funções importantes que tu tem que ter aqui em mente, que é a função exponencial e as funções logarítmicas, tá bom? Elas têm comportamentos completamente diferentes, por isso as derivadas vão ser diferentes também. Então, caso você tenha uma funçãozinha com uma base genérica, uma base A, elevado a x, então a tua derivada vai ser o próprio ax, então repete, veja, repete, de fato repete, multiplicado pelo ln da base. Sabe o que é um ln? Tô falando de ln hoje, nem perguntei para ti se tu sabe. Não sei. Não sabe? Não. O ln é o logaritmo natural. O log que a gente estuda no ensino médio, né, o log lá, normalmente ele a base é 10, né? A base dele é 10. Tudo bem. Mas o problema é que a base 10 ela não descreve muita coisa. Quando a gente quer criar uma escala, que nem a escala decibel, a escala do ácido base lá, a escala Richter, são todas escalas que a gente usa o log 10, porque o log 10 ele é mais fácil de entender, de tu fazer as contas na tua cabeça, basicamente. Porém, a natureza não é que nem a nossa cabeça, né? E acontece que na natureza, na matemática natural, o que é mais interessante trabalhar é o ln, que é o log de base e, onde o e é um número importante, que nem o pi. É o número neperiano. O e é um número neperiano que vale 2,71, qualquer coisa do gênero. Assim. Então, aqui é um logaritmo, só que de base e, não é o log da escola, é o log aqui do cálculo. Daí tem que jogar na calculadora, né? Não tem como saber as coisas, nem com o log normal da escola, que já é facilitado, a gente sabe, imagina com esse log aqui, joga na calculadora. Na calculadora científica pode ter certeza que tem ln, tá? Toda calculadora científica tem isso. E tudo bem. Então, ocorre um caso particular mega importante, que é o que está explicitamente lá na tabela, na derivada 10, eu acho. Não tenho certeza. Que é quando a base é o próprio e. É a base aqui do teu exponencial é a própria base desse logaritmo natural. É o e. Daí o que acontece? A gente aprendeu lá que quando a gente tem dentro do log o mesmo número da base do log, dá 1 a resposta. Daí facilita, porque não vai aparecer esse ln de A, vai aparecer simplesmente o número 1. Portanto, a derivada do e na x é o próprio e na x. E isso causa uma coisa mega importante. É muito importante na matemática que você tenha padrões constantes. Em outras palavras, que você tente variar algo e ela não varie. A taxa de variação nunca mude. Né? E isso vai acontecer quando você tem uma função exponencial. Ela vai ter como a derivada dela é ela mesma, né? Então, tu não tem variação quando tu busca a derivada. Isso é mega importante, a gente usa isso muitas vezes na matemática, muitas mesmo. Né? Principalmente para modelar problemas reais, assim. Legal, bem legal isso.
Então tá bom. Apareceu E na X, tu já sabe. É um número que nem o π. Π é 3,14. O E na X é... O E, né? É 2,71. Mas ele é um número muito interessante porque ele tem essas propriedades aqui de constância quando tu vai derivar. Muito bem. Beleza. Então a derivada da função logarítmica segue a mesma estratégia, né? Quando tu tem um log, tu vai ter uma derivada aqui específica, olha só. 1 sobre x do log que tu tá trabalhando do E. Olha só, apareceu o E aqui do nada. Não tem nada a ver com o E essa conta aqui. Mas apareceu o E do nada, certo? Então o que que acontece? Novamente, nós vamos estar mais interessados em trabalhar não com o log genericão aqui, esse do ensino médio, mas sim com o log natural, o LN, que já é o log de base E. Aqui, ó. Log de base E é o que a gente chama de LN. Então, quando a gente vai derivar o LN, como a derivada do log é o log da base que você... Né, o log que tu está trabalhando com uma base determinada ali do número E, sempre. Se o log for o LN, vai dar LN de E, que é 1. Então, por isso a derivada do ln de x é 1 sobre x. É mais facilitado que esse bichão aqui, né? Esse número aleatório aqui na frente. Beleza? E aí, então, chegamos na nossa última derivada. Na aula que vem, a gente vai fazer algumas exercíciozinhos envolvendo exponenciais e logs, que é essa aqui, olha só. Olha só essa função, ela é bem feia, tá? Tem que tomar cuidado com ela. U elevado a v, onde U é uma função de x e v também. Né? Então, tu tem uma função de x elevado a uma outra função de x. Então, note que a derivada decorada é meio longa aqui. Tu vai ter o que seria uma espécie de regra da cadeia, né? Derivada da potência aqui, né? Cai o V, U na V menos 1, derivada do U, né? Parece a regra da cadeia. Desculpa. E aqui do lado você tem o que parece ser a derivada do exponencial, né? Porque é o próprio, que nem eu te falei lá, a derivada do E na X é o próprio E na X. Né? A derivada do A elevado a X é o próprio A elevado a X, vezes o ln do A, lá era A, que é U, que é a própria função. A própria funçãozinha que está aqui embaixo. Ainda multiplicado pela derivada do exponencial. Então é um bicho meio feio aqui de trabalhar, mas se a função que tu estiver trabalhando não é tão feia, como essa aqui, ela é bonitinha até, não tem muita coisa, né? Para fazer regra da cadeia dentro da regra da cadeia, assim, né? Criando um problema difícil até de escrever, muito longo. As coisas saem bem rápido, tá? Então é isso. Acredito que por hoje é isso. Vimos um monte de novas derivadas. Na próxima aula a gente vai treinar algumas derivadas para tentar já, talvez nela mesma, chegar nessa coisa aqui muito importante que é a derivada implícita. Tá bom? Tá bom. Então é isso aí. Valeu, minha amiga. Até semana que vem? Não, até quinta. Até quinta. Valeu! Tchau, tchau.